Queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga, de Língua Portuguesa, e nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho sobre algum aspecto da língua, não é verdade? As informações são sempre muito simples, muito básicas, muito elementares, com o objetivo de que elas deem início, às suas pesquisas, aos seus exercícios, aos seus estudos. Vamos então à aula de hoje. Vamos falar sobre pronomes indefinidos. Estamos estudando pronomes já faz um tempinho, né, gente? Você encontra aí no canal uma aula sobre pronomes, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos e hoje nós vamos falar dos pronomes indefinidos. Como o próprio nome já diz, né? A ideia é de indefinição, de imprecisão. Então acompanhe aqui comigo. São pronomes que representam a terceira pessoa do discurso de modo vago, indeterminado ou impreciso. Nós temos vários pronomes indefinidos. Muitos, vários, poucos, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada. Vários pronomes indefinidos. Então, vamos começar nosso estudo com dois exemplinhos que estão ali do lado. Alguém me ligou. Cadê o pronome indefinido? Está aqui, ó. Alguém. Alguém é o pronome indefinido na oração alguém me ligou. Veja bem que a ideia é imprecisa, é vaga, né? Quando eu falo alguém, eu não sei a quem é que a pessoa está se referindo. Mas, se você precisar, por exemplo, identificar o sujeito naquela oração, a ideia é imprecisa, mas o sujeito, ele está ali, né? Tanto que eu posso circulá-lo. Então, o pronome indefinido alguém, ele exerce aqui a função de sujeito naquela oração. Não é um sujeito indeterminado, como alguém poderia pensar, né? A ideia é vaga, mas o termo constituinte da oração está ali. Olha que informação legal. Também precisamos lembrar que o pronome indefinido alguém ali está com valor substantivo. Valor substantivo? O que é isso mesmo? Bem, a gente sabe que o pronome ele pode ter valor adjetivo e valor substantivo. Quando que ele tem valor substantivo? Quando ele substitui o nome. E quando ele tem valor adjetivo? Quando ele acompanha o nome. São as duas funções do pronome, não é isso? Então aqui, ó, o alguém, ele não está se referindo a um substantivo. Ele está substituindo o substantivo. Então, o pronome indefinido alguém tem valor de substantivo. Vamos ver outro exemplo? Muitos elogiaram o texto. Cadê o pronome? Tá aqui, ó. Muitos elogiaram o texto. Também é um pronome indefinido, também tem função de sujeito e também tem valor de substantivo, porque está substituindo o nome. Eu poderia então criar um exemplo com o pronome muitos com valor adjetivo? Claro! Muitos professores elogiaram o texto. Muitos alunos elogiaram o texto. Muitas pessoas elogiaram o texto. Olha como que o pronome acompanhou um substantivo. Muitos alunos. Muitos professores. Muitas pessoas. Então, quando o pronome indefinido acompanha o substantivo, ele tem um valor de adjetivo.
Muito fácil isso, né? Vamos lá. Já que estamos falando de muitos, vamos logo abordar o muito. O muito, gente, pode ser um pronome indefinido e pode ser um advérbio. Muito é uma palavra que pode pertencer a duas classes gramaticais. E isso faz muita diferença. Até se nós pensarmos que o pronome é uma classe variável e o advérbio é uma classe invariável. Mas por que você está dizendo isso, Cristina? Se o pronome é uma classe variável, esse muito, ele pode ir para o plural, ele pode ir para o feminino, se ele for pronome. Agora, se o muito for um advérbio, o advérbio é uma classe invariável. Então, esse muito não terá plural e esse muito não irá para o feminino. E a diferença semântica, gente, é fundamental, né? É o que mais importa. Aqui a ideia vai ser uma ideia imprecisa. E aqui a ideia vai ser uma ideia de intensidade. Vamos conferir nos exemplos? Muito dinheiro traz felicidade. Ele ficou muito rico. Pensa aí. O muito tá aqui, né? Vamos lá. Muito e muito. Pensa aí. Em qual exemplo que o muito é advérbio e em qual exemplo que o muito é pronome indefinido? Pensou? Então vamos conferir. Muito dinheiro. O pronome está se referindo a um nome. Ah, então aqui realmente eu tenho um pronome indefinido. Muito aqui, pronome indefinido. Numa outra situação, ele poderia variar? Muitos carros trazem felicidade? Muitas contas trazem felicidade? Muitos presentes trazem felicidade? Muitos com ideia imprecisa, pronome indefinido. Então, muito ali é um pronome indefinido. Exemplo de baixo. Ele ficou muito rico. Agora, o muito está se referindo a um adjetivo. Não é mais um substantivo, é um adjetivo. Muito rico é igual a riquíssimo. Já vi que ficou diferente. Se fossem, por exemplo, eles ficaram muito ricos. E o muito não variou. Elas ficaram muito ricas. Agora eu já tenho certeza de que eu tenho aqui um advérbio. Um advérbio de intensidade. A ideia aqui, então, é de intensidade. E a ideia aqui é de imprecisão. Pronome definido, uma classe variável, e advérbio, uma classe invariável. Que legal, né, gente? Por isso que estudar a língua é algo tão apaixonante. Vamos ver mais um caso? Pronomes indefinidos interrogativos. Mas é indefinido ou é interrogativo? Gente, as duas coisas ao mesmo tempo. O pronome continua sendo indefinido, porque dá a ideia imprecisa, vaga, né, indeterminada, mas aparece numa oração interrogativa. Então, ele vai ser um pronome indefinido e interrogativo. Essa interrogação, ela não precisa necessariamente daquele pontinho de interrogação, né, gente? Porque pode ser uma frase interrogativa direta ou uma frase interrogativa indireta. Vamos conferir nos exemplos? Quem me chamou? Aqui está o pronome indefinido e interrogativo. Essa é fácil, porque a gente encontra aqui o pontinho de interrogação, né? Mas
Mais uma. Desejo saber qual o valor do livro. Não tem ponto de interrogação ali, mas é uma frase interrogativa indireta. E cadê o pronome indefinido interrogativo? Aqui, ó. Qual? Qual o valor do livro? Mais um. Quantos anos você fez? Pronome interrogativo indefinido, quantos? Quantos anos você fez? Aqui o pontinho de interrogação vai me ajudar. Então quer dizer que toda vez que tiver algo assim no início de uma pergunta, vai ser pronome indefinido? Por que você saiu? Quando você vai voltar? Como será feita a reunião? Não. Cuidado aí. Aí, no porquê, quando, como, nós temos advérbios interrogativos. Ai, Cristina, agora confundiu tudo aqui na minha cabeça. Ó, que é interrogativo, você descobre porque aparece numa frase interrogativa, direta ou indireta. Muito bem. Se der uma ideia de circunstância, gente, porque circunstância de causa. Como? Circunstância de modo. Quando? Circunstância de tempo. Se der ideia de circunstância, não é pronome, né, gente? É advérbio. Então, se eu perguntar assim, qual o valor do livro? Qual o valor do livro? Eu tenho qual, pronome indefinido, interrogativo. Agora, se eu perguntar, por que você vai comprar esse livro? Por quê? Porque é uma ideia de causa. Eu tenho um advérbio interrogativo. Agora ficou bom, né? Tenho certeza disso. Nós já falamos do muito, né? Como pronome ou advérbio. E nós já falamos dos interrogativos, que podem ser pronomes ou advérbios. Vamos dar agora uma olhadinha do lado de cá. E vamos pensar no emprego dos pronomes indefinidos. O emprego, aquela hora que eu vou pegar o pronome indefinido e vou colocar no meu texto, no meu discurso. E eu separei aqui para vocês 5 casinhos de pronomes indefinidos. Vamos ao primeiro. Algum. Algum, gente, é um pronome indefinido, né? Com ideia imprecisa. É muito interessante nós observarmos que, dependendo da posição dele na frase, nós poderemos dar uma informação diferente. Acompanhe aqui. Algum rapaz aparecerá. Aqui, o pronome algum, ele aparece antes do substantivo. Então, ele está anteposto ao substantivo. E quando ele aparece anteposto, a ideia é positiva. O valor é positivo. Algum rapaz vai aparecer, gente. Olha o exemplo de baixo. Rapaz algum aparecerá. Rapaz algum aparecerá mudou a posição do pronome, mas mudou o sentido. É outro valor semântico. Rapaz algum, agora ele está posposto ao substantivo. E o valor é negativo. Vai aparecer, gente, algum rapaz? E pode desistir. Porque não vai aparecer ninguém. Ó, rapaz algum aparecerá. Quando ele está posposto ao substantivo, o valor é negativo. Interessante, né? Vamos ao próximo. Qualquer. Qualquer a gente usa muito com essa ideia de imprecisão, né? Qualquer roupa serve. Qualquer resposta será rejeitada. Qualquer pessoa pode desempenhar essa função. Só que nós não devemos, em situação formal, empregarmos o pronome qualquer como equivalente ao pronome
pronome nenhum, né? E aqui, ó, o time não tem qualquer chance. O qualquer ali não é adequado, gente. Aqui o adequado seria: o time não tem nenhuma chance. Gostou dessa? Mais uma. Ninguém e nada. Ah, isso aqui, gente, já foi questão de vestibular várias vezes. Ninguém e nada podem figurar numa dupla negação. Essa dupla negação, ela está adequada. Em que situação? Quando o pronome aparecer posposto. Mas posposto como? Vamos ver. Ninguém chegou. Aqui eu tenho o pronome indefinido ninguém e ele está antes do verbo. Ninguém chegou. Isso é frequente, tanto no nosso discurso oral quanto no nosso discurso escrito. Olha o exemplo de baixo. Não chegou ninguém. Agora o pronome indefinido apareceu depois do verbo. Depois do verbo. Quando ele aparece depois do verbo, posposto ao verbo, é possível o advérbio de negação aqui. Por isso que a gente fala em dupla negação. Não chegou ninguém, muito frequente e adequado. Agora, ninguém não chegou, não é uma construção presente, não é uma construção usual nos nossos discursos. Então, quando eu usar os pronomes ninguém e nada, a dupla negação será possível quando o pronome aparecer posposto ao verbo, certo? Mais um, cada. Ah, essa observação é interessante. Pronome indefinido, cada. Ele, gente, não deve ser empregado sozinho. Verdade. Se você usar o pronome cada, depois dele é preciso acrescentar alguma palavrinha. Olha o exemplo aqui. São R$5 cada. Não é boa. Não está adequada a essa construção. São R$5 cada um. Aí pode, né? Ficaram 5 laranjas para cada. Não termine a sua frase no cada. Ficaram 5 laranjas para cada pessoa. Para cada um de nós. Para cada criança, tá? Não deixe o pronome cada sozinho. Aqui, ó. Sozinho, não. E a última observação aqui. Certo, outro e todo. Muita atenção quando você empregar aí no seu texto as palavras certo, outro e todo. Por quê? Porque elas podem funcionar como pronome ou como adjetivo. E se você precisar descobrir a classe gramatical, vai precisar prestar atenção. Pronome ou adjetivo? Ideia imprecisa ou característica? Vamos ver os exemplos para nós conferirmos. Primeiro caso. Certo homem procurou você. Certo. Certo homem procurou você. Ele é o homem certo. Já pensou aí? Onde nós temos pronome e onde nós temos adjetivo? Vamos ver se você acertou? Certo homem procurou você. Existe, gente, uma ideia imprecisa, uma ideia vaga. Não está dizendo que homem foi. Certo homem, alguém, alguma pessoa, algum homem. Então, aqui nós temos, sim, um pronome indefinido. Agora, ali, ele é o homem certo, adequado, perfeito, exato. Tudo característica, né? Então, se eu estou falando de característica, eu tenho um adjetivo. Então, aqui, acertou quem pensou em adjetivo. Vamos ao segundo caso? Irei a outra festa.
Hoje acordei outra. Qual que é pronome? Qual que é adjetivo? Ah, agora você já está acertando tudo, você está ficando craque. Irei a outra festa. É uma ideia imprecisa, gente. É outra festa, não sei qual. Então, aqui eu tenho pronome. Hoje acordei outra. Quer dizer, hoje eu acordei diferente. Diferente, característica. Então, aqui eu tenho adjetivo. Adjetivo. Muito bem. Último caso. Toda semana eu ganhava. E toda a semana eu ganhava. Ai, Cristina, ó, nem parece que tem diferença. Para mim tá tudo igual. Toda a semana eu ganhava significa a semana inteira. Agora ficou fácil. A semana inteira, inteira é característica, então aqui eu tenho adjetivo. E o de cima? Toda semana eu ganhava. Pronome, né? Toda semana, não é a semana inteira. É toda semana, primeira semana, segunda semana, terceira semana, semanas, toda semana eu ganhava. Aqui eu tenho um pronome. Nossa, nem pensei que nós fôssemos estudar tanta coisa no pronome indefinido. Gostou? Espero que você tenha gostado. E agora você já pode caprichar aí nos seus estudos, não é mesmo? Aprofundar suas pesquisas. Pode realizar um monte de exercícios para ficar bem preparado. Se você gostou, você pode curtir o vídeo. Ah, eu vou ficar bem feliz. Também pode se inscrever no canal e pode acionar o sininho. Toda vez que aparecer um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Combinado? Então, ó, um beijo e até o próximo vídeo.